Salve, salve, galerinha! Aqui é o Professor Elvis. Estamos aqui para mais uma aula de matemática básica e elementar. Na aula de hoje, aula 4, a gente vai ver conversão de unidades. Esse conteúdo muito cobrado aí em várias partes aí, várias ciências, várias disciplinas. Muito cobrado em concurso, vestibular e etc. Ele envolve alguns conceitos também básicos que a gente viu no ensino fundamental, enfim. A gente vai primeiro dar uma revisada nesses conceitos e, se der tempo, como sempre, fazer algumas questões para fixar. Vamos começar aqui falando sobre o que seria unidade. Bem, unidade é a quantidade específica de uma grandeza, ou seja, esses termos aqui estão relacionados entre si, né? A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Tudo aquilo que pode ser quantificado ou calculado. Já dizia Galileu, mede o que pode ser medido e torna mensurável aquilo que não é. Ou seja, tudo que pode ser medido, calculado, é uma grandeza. E toda grandeza vem acompanhada de sua unidade. Por exemplo, a gente tem uma grandeza elétrica, corrente elétrica. Qual é a unidade da corrente elétrica? É o ampere. A gente pode ter também grandezas de medidas de comprimento, como por exemplo o lado, né, o comprimento pode ser medido em quê? Metros, quilômetros, etc. Partindo para esse conceito, a gente tem sistema de medidas. O que seria um sistema de medidas? É o conjunto dessas unidades na forma fundamental ou elementar. E o conjunto dessas unidades, você pode ter outras unidades derivadas delas. Vou citar um exemplo. Uma unidade fundamental é a massa, que a gente mede em gramas. Uma outra unidade fundamental é o metro. Unidade fundamental do comprimento, do tempo, segundo, e etc. Essas unidades aqui, entre outras, compõem o Sistema de Medidas Internacional, ou SI. Esse sistema ele é adotado em praticamente todos os países do mundo e padroniza essas unidades, né, para que a gente não tenha que ficar convertendo, né, um produto que você compra no Japão, aqui no Brasil você tem que converter a unidade. O mundo todo ele tentou padronizar no SI. Existem outros sistemas, né? Por exemplo, o sistema inglês, que é usado, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. E tem outras medidas, né? Como pé, galão para representar volume, enfim. Esses são os sistemas de medidas. Continuando aqui, a gente vai finalmente chegar no que a gente quer, que é a conversão das unidades. Bem, o que seria uma conversão? Nada mais, você vai pegar uma coisa chamada fator de conversão. Ou seja, geralmente vai ser dado um fator o qual você vai convertê-lo para a unidade que você queira. Então, um exemplo bem prático que você vai fixar bem é o de taxa de câmbio. Taxa de câmbio é um fator de conversão. Hoje, dia 2/11
2021, $1 está custando R$ 5,68. Pronto, esse é o fator de conversão do dólar para o real. Vou dar um exemplo. Se eu tiver $100, eu vou ter, multiplicando por essa taxa de câmbio, esse fator de conversão, R$ 568. E assim você faz para qualquer outro tipo de unidade, seja quilo para libra, né, no caso, isso se chama em inglês, tempo para hora, litro para metro cúbico. Você sempre vai usar um fator de conversão. E a fórmula de calcular esse fator de conversão é usando essa famosa regra de 3. De novo, a regra de 3. A regra de 3 ela é muito importante, ela está presente em praticamente tudo. A regra de 3 sempre vai estar comparando unidades de forma proporcional. No caso, a conta que a gente fez anteriormente poderia ser montada dessa seguinte forma: $100 quer dizer, $1 equivale a R$ 5,68. Então, quanto valeria $20? É essa conta que a gente faz, só que como taxa de câmbio a gente está bem acostumado a lidar com dinheiro, principalmente fazer esse tipo de conversão, a gente não faz essa conta na cabeça, a gente tenta multiplicar direto o de 5,68 pelo valor do dólar. Mas a conta que a gente faz é essa. E para qualquer outra unidade também vai ser essa, seja ela fundamental ou ela derivada, como por exemplo, velocidade, que a gente pode converter de quilômetro por hora para milha por segundo, por exemplo. Vou pegar um outro exemplo. Quando você viaja de avião, é um costume do piloto falar: estamos a 4.000 pés. Apesar de que no Brasil a gente utiliza o sistema métrico, as pessoas não estão tão acostumadas com o sistema inglês. Nós podemos converter da seguinte forma: um pé equivale a aproximadamente 30 centímetros. Logo, 4.000 pés equivaleria a quantos centímetros, metros, quilômetros? A gente vai fazer essa seguinte regra de 3. Um pé tem 30 centímetros. Então, 4.000 vão ter x. X é igual a 30 vezes 4.000, que dá 120.000 centímetros, ou 1.200 metros, ou 1,2 quilômetros. Ou seja, agora que quando você estiver viajando no avião e o piloto estiver falando estamos a 4.000 pés, você sabe que estamos a aproximadamente 1,2 quilômetros. Por fim, para terminar o nosso resumo básico das conversões de unidades, temos as potências de 10. Elas estão aí para facilitar na nossa representação dos grandes ou pequenos números.
Geralmente na física a gente trata com muitas questões assim, com valores muito pequenos, como o tamanho de uma célula, e valores muito grandes, como a distância da Terra até Netuno, Plutão, enfim. É para isso que existem as potências de 10, que também a gente pode encontrar por aí como notação científica. Nada mais é que essa representação aqui. Por exemplo, 1000 vai ser quanto? 10 elevado ao cubo. Porque 10 elevado ao cubo é 1000. Porém, ele fica nessa forma porque ele está mais enxuto. Outro exemplo. 1 bilhão. A gente escreve assim para facilitar tanto a visualização, porque a partir de 10 algarismos começa a ficar complicado até de você ver para onde está indo a sua questão. E a gente sabe que esses números aqui, com 10 elevado ao cubo, a nona, ele é, na verdade, 1 vezes 10, que dá a mesma coisa. Porém, esse valor que vai na frente, ele estará falando sobre os números significativos que estão na frente do zero. Por exemplo, 32 milhões. A gente vai tentar colocar esse valor dentro de um intervalo de 1 a 10. E os outros zeros a gente vai simplificar com a notação. O valor entre 1 e 10 de 32 seria 3,2. E quantos zeros a gente tem aqui? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado à sétima. Se você fizer a conta, 10 elevado à sétima vezes 3,2 vai dar os 32 milhões. Alguns desses múltiplos de 10 recebem nomes especiais. Eu vou botar aqui alguns deles e vocês estão bem familiarizados com isso. Os mais conhecidos. Quilo. A gente está muito familiarizado com, por exemplo, o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Mega é, aqui eu posso botar aqui também dessa forma. O mega, a gente sabe que é o quê? 1 milhão vezes 1 milhão. A gente está muito familiarizado com bytes, né? Megabytes é 1 milhão de bytes, ou 10 a sexta bytes. Giga, 10 a nona gigabytes, né, por exemplo. E do lado para ficando pequeno, aqui está ficando grande. E aqui está ficando pequeno. Aqui está multiplicando, aqui está dividindo. A gente tem um centímetro. Centímetro, na verdade, está dividindo por 10. Né? Está multiplicando por 0,01. O famoso que a gente tem é o centímetro. A gente tem também um milímetro, que é 10 a menos 3, ou vezes 0,001, tem um milímetro, e assim por diante. Tem o micrômetro e o nanômetro, os famosos nanomateriais. Eles têm esse tamanho aqui, ou seja, 1 seguido de 9 zeros. Pequeno, bastante pequeno. Vou fazer só uma questãozinha pra gente fechar esse vídeo.
uma questão até do Enem 2019. Bem rápido, bem simples. Você vê, tá no Enem. O diâmetro interno de uma partícula esférica, o vírus influenza, tem aproximadamente 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno deste vírus influenza é em milímetros. Ou seja, ele quer que a gente represente daquela forma. Veja aí a questão que a gente acabou de ver. A gente vai pegar esse valor, o valor dos algarismos significativos, ver o intervalo que esteja entre 1 e 10. Neste caso, 1,1. Conta quantas casas tem depois do zero. 1, 2, 3, 4. Põe a vírgula aqui e representa dessa forma aqui. Milímetros. Só isso. Beleza, galera? Tudo isso aí era por hoje. Só fiquem bem e até a próxima aula do Professor Elvis.